Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui indicar 5 histórias incríveis com representatividade LGBTQIA+. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, então eu achei que seria bem apropriado eu vir aqui e indicar para vocês algumas das minhas histórias favoritas que têm muita representatividade. Então, vamos lá! E eu quero começar essa lista falando sobre Heartstopper, da Alice Oseman. Em Heartstopper, nós conheceremos 2 protagonistas que estudam juntos aí no ensino médio, que é o Charlie e o Nick. O Charlie, ele é meio isolado na escola, ele sofre bullying porque ele é assumidamente gay. O Nick, por outro lado, é um rapaz super popular porque ele joga rugby, então todo mundo na escola tem inveja dele. O que vai acontecer é que os dois vão ter que fazer aí um trabalho escolar juntos e vão criar uma grande amizade. Essa amizade, com o tempo, vai começar a se transformar num grande amor. Então, enquanto de um lado a gente tem o Charlie, que é aceito pela família, a gente tem também o Nick começando a se descobrir, a descobrir a sua sexualidade, e os dois vão construir um relacionamento incrível. E além do Charlie e do Nick, a gente também vai conhecer aí os seus amigos, que também são aí parte da comunidade LGBTQIA+. Então, eles têm amigas lésbicas, bissexuais, pansexuais, transgênero. A própria autora, Alice Oseman, se denomina como assexual. Essa é uma daquelas histórias que sim, vai ter vários gatilhos, porque a gente vive numa sociedade que não entende ainda 100% como é completamente comum e normal ser parte da comunidade LGBTQIA+, e que também tem uma grande dificuldade em entender que amor é amor. Mas de verdade, é uma daquelas histórias que aquecem o nosso coração, que enchem a gente de esperança, que me fez chorar várias vezes. E no final das contas, é impossível não se apaixonar por esse casal tão maravilhoso. Depois, eu preciso falar de É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Já falei sobre esse livro aqui no canal porque eu realmente amei, foi uma leitura recente, que vai nos contar a história da Red e da Blue. A Red e a Blue, cada uma delas é uma agente aí super especial e cada uma trabalha para uma facção que está tentando controlar o tempo. A Red trabalha para a agência e a Blue trabalha para o jardim. Então elas deveriam ser inimigas mortais, não é mesmo? É claro que isso não vai acontecer. Uma acaba deixando uma carta para outra, meio que se vangloriando por ter conseguido aí realizar sua missão, e então elas começam aí a trocar correspondências. Apesar de nós não termos certeza que elas são, se elas são alienígenas, se elas são androides, mas a gente sabe que é um romance sáfico porque as duas usam aí os pronomes ela e dela. E através dessas cartas, elas vão começar aí a conhecer mais uma da outra, as suas semelhanças, as suas diferenças, mas principalmente elas vão acabar nutrindo um grande amor uma pela outra. Esse não é um livro que vai agradar todo mundo, porque se você entrar nele achando que é um livro de ficção científica, como ele é vendido, você pode se decepcionar, porque aqui o sci-fi vai ser só um pano de fundo para esse romance que vai se desenvolver entre a Red e a Blue. Mas, gente, que escrita maravilhosa, que coisa mais linda. O que essas duas fazem para conseguir aí se comunicar, para suas agências não descobrirem sobre elas e para dar um jeito de viver esse grande amor. Eu sou completamente apaixonada por esse livro, por essas personagens. E mais uma vez, essa é uma daquelas histórias que, por mais louca e bizarra que seja, porque muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo, dessa coisa da Guerra do Tempo, vai ser muito, muito difícil você não se pegar aí completamente apaixonada por essas protagonistas e querendo que o amor delas vá além do tempo, do espaço e de tudo. Eu também preciso falar de uma série de 5 quadrinhos que eu amo, que é Super Freaks. Super Freaks vai contar a história de um grupo de super-heróis que está lutando contra um grupo de super-vilões. Só que nada é tão preto no branco assim. Porque aqui o nosso grupo de super-heróis é cheio de representatividade. E dos super-vilões também. Por exemplo, a líder desses super-heróis, ela é uma garota negra, bissexual, completamente empoderada. Mas eu acho que o mais incrível aqui vai ser a construção dos possíveis vilões dessa história.
E eu coloco entre aspas exatamente porque eles não são vilões. Eles também têm os seus traumas, eles têm os seus medos, eles têm o seu próprio desenvolvimento. A gente aqui vai encontrar, por exemplo, um vilão que é gay e que o pai dele não aceita. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma vilã que sofre muito abuso familiar e também tem distúrbios alimentares. A gente vai ter um casal lésbico que vai se formando. O que eu posso dizer é que essa história, ela mostra que o mundo não se divide simplesmente em vilões e mocinhos. Existem 1000 tons entre isso, e eles vão entender conforme a história se passa que eles são muito mais fortes juntos. O que acaba sendo aí uma mensagem para todos nós de que para nós conseguirmos coisas, para nós vencermos, para nós seguirmos em frente, nós precisamos fazer isso juntos. Super Freaks é ótimo, principalmente para o público mais jovem, que mostra essa geração que está se desenvolvendo, que tem muita empatia e que entende que o que precisa predominar é o amor, é a amizade, é o companheirismo e é a felicidade. Vocês sabem que esse não seria um vídeo meu se eu não falasse de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente vai ter uma representatividade incrível, não apenas de orientação sexual, mas também de etnias, de culturas diversas, utilizando aí como pano de fundo coisas que estavam acontecendo por volta dos anos 50, 60, 70 e que fizeram parte da nossa história. Aqui nós teremos a Evelyn, que agora é uma senhora já nos seus 70 anos, que foi uma grande atriz de Hollywood e que agora quer contar um pouco mais sobre a sua vida. Para isso, ela contrata a Monique, que é uma jornalista, para escrever a biografia dela. A Evelyn é uma mulher que tem uma vida muito difícil, ela é parte cubana, ela é vista muito mais como um objeto de desejo pelo público e pelos homens, e ela vai contar um pouco mais sobre os 7 maridos que ela teve. E aqui nesse livro, gente, você vai encontrar vários temas pesados. Violência doméstica, machismo, xenofobia, racismo, bifobia, lesbofobia, homofobia, mas é um daqueles livros que é impossível não amar. Eu sempre falo que esse é um dos meus livros favoritos e não é à toa, porque a Evelyn é uma personagem totalmente real, completamente verossímil e você consegue se identificar com ela porque ela é muito humana. Ela acerta muito e ela erra muito, e ela vai mostrar como a carreira dela em Hollywood foi algo que exigiu muitos sacrifícios e ao mesmo tempo fez dela quem ela é hoje. Sério, esse é um livro maravilhoso, incrível, perfeito, que traz muita representatividade e que, na verdade, eu acho que todo mundo precisa ler. Por último, eu quero falar sobre The Ways of Them. The Ways of Them é uma webcomics, ou seja, você consegue encontrar na internet gratuitamente, vou deixar o link aqui embaixo. E aqui a gente vai conhecer mais da história de Noelle Stevenson. Noelle Stevenson, que ilustrou e escreveu esse livro, também criou Nimona, Lumberjanes e também She-Ra da Netflix. Aqui Noelle vai contar um pouco mais da sua própria história e de como, desde sempre, o seu corpo foi um problema. Então aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre dismorfia corporal, que é quando a pessoa odeia o próprio corpo, não consegue se ver dentro daquele corpo. A não binaridade de gênero, porque aqui a gente vai descobrir que Noelle não se identifica nem como homem, nem como mulher, se identifica como não binário, não se encaixa dentro das normas do que é esperado de um homem e é esperado de uma mulher na sociedade. Também vai falar dessa questão dos pronomes, porque muitas vezes as pessoas que se identificam como não binárias acabam também passando por um preconceito não apenas da sociedade, mas também por um preconceito linguístico. E vai tratar principalmente dessa questão da mastectomia, que é fazer um procedimento para se livrar das mamas, que Noelle fez e que hoje em dia isso mudou a sua vida. Porque agora sim Noelle pode se sentir completamente confortável com seu corpo e que pode finalmente se expressar da sua própria maneira. Então, para todo mundo que não entende tanto sobre não binaridade ou que mesmo quer saber pouco mais sobre identidade de gênero, The Weight of Them tem esse título exatamente porque significa o peso deles, que ao mesmo tempo que está falando ali dos seios, está também falando
do peso psicológico que aquilo tem em alguém que não se identifica com aquele corpo. É um quadrinho sensacional e que eu acho que se as pessoas lessem, o nosso mundo seria muito melhor e muito mais evoluído. Depois de eu indicar 5 dos meus livros favoritos com representatividade LGBTQIA+, e lógico, existem muitos outros para vocês conhecerem, eu tive a ideia de contar um pouco mais da minha história fazendo parte dessa comunidade e os meus seguidores acharam que era uma ótima ideia, então senta que lá vem a história. Antes, eu preciso dizer que eu me identifico como bissexual, pansexual, multissexual, queer. Qualquer uma dessas coisas que você utilizar na hora de falar sobre a minha orientação sexual, eu tô tranquila. Então vamos começar do começo. Como eu descobri? E assim, gente, eu não descobri. Pra mim, isso sempre foi algo completamente natural, que eu sempre soube. Que ao mesmo tempo em que eu olhava, por exemplo, um cara e achava bonito, eu olhava uma garota e achava bonita. Eu me atraía pelos seres humanos. Então, desde sempre, eu cresci tendo isso em mente. Eu vim de uma família que, na verdade, tem a cabeça muito aberta, né? Que sempre falou que as pessoas são iguais e o importante é você ser feliz e esse tipo de coisa. Só que, na realidade, não foi bem assim. Muitas pessoas que são LGBTQIA+, têm um certo medo de contar pra família, pros amigos e por aí vai. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade preconceituosa. No meu caso, eu não tive medo. Eu sempre falei normalmente pros meus pais que tal mulher era linda, que eu me atraía pela fulana, pela ciclana e por aí vai. E eu sempre tive um ótimo relacionamento com os meus pais. Eu sempre vi eles como os meus melhores amigos. Então, da mesma forma em que eu chegava várias vezes e contava sobre algum garoto com quem eu tinha ficado, a primeira vez que eu fiquei com uma garota, eu cheguei e contei normalmente para os meus pais. Foi um inferno na terra. O meu pai ficou puto e a minha mãe parou de falar comigo. E essas duas coisas aí duraram alguns meses. Hoje em dia, eles já são muito mais abertos e eles entendem isso. E também entendem que não é porque eu sou casada com um homem cis, hétero, que isso fez com que realmente fosse só uma fase que eu sou uma mulher heterossexual. Porque não, essa não é a realidade, nunca foi e nunca vai ser. E aí gerou um grande problema, porque como na hora que eu contei foi um Deus nos acuda, aí sim eu fiquei com medo de contar para as outras pessoas. Mas eu contei para os meus amigos e até hoje eu conto. Uma das primeiras coisas quando eu conheço alguém é falar sobre isso. Eu entendo que muita gente não gosta de rótulos. Eu já fui uma pessoa que não gostava de rótulos, mas hoje em dia isso acaba sendo uma ótima maneira de limar, tirar da minha vida qualquer pessoa preconceituosa. Meus amigos, em geral, né, amigos de verdade, com certeza, entenderam, são completamente tranquilos com isso, mas eu também perdi muitas amizades. E ainda bem, porque tem coisa que a gente acha que a gente perde, mas a gente se livra. Por exemplo, eu já cheguei a contar isso na época da faculdade, da primeira faculdade que eu fiz, que foi de terapia ocupacional, que eu cursei ali alguns meses, e eu contei para uma amiga minha, tranquilamente, que eu era bissexual, porque na época eu só utilizava essa expressão. E ela falou, ela e na verdade muitas pessoas que eu já conheci, né, falaram que eu ia pro inferno, que ela ia rezar muito pra mim porque eu ia pro inferno. E eu sou uma pessoa que geralmente eu não respondo quando eu fico nervosa, quando eu fico triste, eu me fecho, eu choro, eu fico mal. Nesse caso eu respondi e eu falei pra ela, eu tô aqui falando sobre amor, sobre pessoas que se gostam, que querem ficar juntas, e você com a sua intolerância e o seu preconceito está falando que eu vou pro inferno? Tem certeza? Também teve muito disso de eu sou uma pessoa muito expansiva. Quando eu gosto de alguém, no sentido fraternal, eu quero manter aquela pessoa na minha vida. Eu amo aquela pessoa, sabe? Eu amo os meus amigos. E tinha uma garota com quem eu ia todos os dias pra faculdade junto. E que aí, como eu acabei mudando pro outro curso, né, fui fazer letras, a gente, lógico, não ia mais junto pra faculdade. E aí eu mandei uma mensagem falando, ai, tô com saudade, te amo. Nunca mais me respondeu.
Meses depois, eu fui conversar com uma outra amiga que também conhecia ela, e ela falou assim: olha, a fulana chegou na faculdade falando pra todo mundo que você estava apaixonada por ela porque você falou que a amava. Gente, a autoestima do hétero é realmente uma coisa que precisa ser estudada. Porque quando você fala que você não é hétero, que você é LGBTQIA+, imediatamente parece que muita gente acha que você vai ficar afim deles, porque eles são perfeitos e maravilhosos e... Gente, vocês não são tudo isso não, viu? E também existe uma grande solidão, porque eu me assumi, né? Quando eu contei pros meus pais, a primeira vez que eu fiquei com uma menina foi aos 15 anos. Então foi uma coisa meio solitária, porque todo mundo que eu conhecia ali da minha idade, mesmo que depois tenha se descoberto como LGBT, na época não tinha se assumido. Então eu fui a primeira pessoa ali a chegar e falar: olha, gente, eu não faço parte desse padrão heteronormativo. E existe uma solidão muito grande nisso, sabe? Você não tem assim tanto apoio. Como eu falei, quanto à família, hoje em dia os meus pais entendem melhor. Eu amo muito os meus pais. Sei que eles também me amam. E eu lembro de uma coisa que minha mãe falou, que ela tinha medo de como a sociedade ia me tratar. Que o medo dela era por isso. E nesse momento eu quero falar aí com todos os pais, todas as pessoas aí que têm algum filho que de alguma forma se encaixa aí na comunidade LGBTQIA+, que sempre vai ser difícil lá fora. Sempre. Sempre, porque a gente vive numa sociedade escrota. A gente ainda vive numa sociedade intolerante, numa sociedade que usa religião para esconder seus preconceitos. Então sempre vai ser difícil lá fora. Nós, como filhos, o que nós queremos é ter um lugar para voltar em que nós sejamos acolhidos. É como em um dos filmes do A Minha Mãe é uma Peça, que aí o saudoso Paulo Gustavo, o filho se assume e ele fala: eu tenho medo de como vai ser ali fora, mas aqui dentro eu tô contigo. A gente tá fechado, sabe? Eu tô aqui pra te proteger, pra te acolher, pra te amar. E é isso que a gente quer quando a gente conta pros nossos pais, quando a gente conta pros nossos amigos. A gente quer esse acolhimento. E é difícil não ter. Posso dizer que pra mim foi difícil. Mas são coisas da vida. E serve pra gente aprender a tratar de forma diferente essa próxima geração que tá vindo. Eu também sou muito grata, por exemplo, ao meu marido, que em nenhum momento, desde que a gente se conheceu, desde que a gente fez amizade, ele viu isso como algo ruim, como algo terrível, como algo pra se ter medo, pra se ter ciúme. Muito pelo contrário, muitas vezes, quando ele via alguém, mesmo da família dele, falando qualquer coisa a respeito de LGBTQIA+, ele falava: a Thaisa é, e eu tenho muito orgulho dela, ele já foi comigo pra várias paradas. Então, ele é aí um grande aliado. Eu mesmo tenho muitos amigos que fazem parte da comunidade que eu amo demais, que muitas vezes eu mesmo fui muito intrusa quando eu era mais nova, de simplesmente chegar e perguntar: ai, você é? Sendo que eu sei hoje em dia, cada um tem o seu tempo pra contar, pra se expressar, seja orientação sexual, seja identidade de gênero, seja expressão de gênero. Pra você que está vendo esse vídeo e não pode se assumir, seja por conta da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade, da sua religião, mesmo que você não possa se assumir nesse momento, tenha orgulho de ser quem você é. Porque amor é amor. E a gente tá falando de pessoas adultas que se amam, que querem ficar juntas, que se curtem e que têm todo o direito de se expressarem. Como eu disse no começo, eu só utilizava o termo bissexual porque eu não sabia que existiam outras expressões. Pra mim era assim: ai, eu gosto de alguém do gênero oposto e gosto também de pessoas de outros gêneros, mais de um gênero, né? Então, bissexual. Hoje em dia eu também utilizo aí o termo pansexual, que também é a mesma coisa, só muda exatamente a época, porque naquela época, quando foi cunhado o termo bissexual, não se falava muito sobre identidade de gênero, então se via simplesmente como: ah, você gosta de alguém do seu gênero e do gênero oposto, e aí a pansexualidade já começou a incluir coisas como não binários, mas basicamente é a mesma coisa, só veio de épocas diferentes. Multissexual também é um termo guarda-chuva para tudo isso, é para pessoas que se atraem por múltiplos gêneros. E queer, que é uma palavra inglesa,
que antigamente era usado para denominar algo estranho, algo diferenciado, algo excêntrico. Depois de um tempo, foi utilizado para denominar qualquer pessoa LGBTQIA+, de forma pejorativa, e aí a comunidade retomou essa palavra e ressignificou como algo positivo, como, sim, sou queer. Então qualquer pessoa que não é cis, heteronormativo, pode ser considerada queer, que é o meu caso. Eu gosto e me atraio por pessoas independente da sua genitália, da sua identidade de gênero, da sua expressão de gênero, da sua orientação sexual. E por fim, eu quero lembrar que você ter nascido, você ser LGBTQIA+, não é um pecado, porque se Deus existe, qualquer Deus que exista, é amor. Só quer que as pessoas sejam felizes, se amem e se respeitem. Ter nascido, ser LGBTQIA+, também não é uma doença. E ter nascido e ser LGBTQIA+, não é errado. É quem você é. E você tem que ter um orgulho imenso de ser quem você é. Eu tenho um orgulho imenso de ser quem eu sou. Eu tenho um orgulho enorme da minha sexualidade e eu realmente espero que você também tenha. Porque você merece ser feliz. Você merece amar e você merece saber sempre que amor é amor. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que começou aí com algumas recomendações, depois foi um pouquinho mais pessoal, em que eu falei sobre a minha própria vida. Mas se você gosta do Livro em Livros, não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, pra gente conversar bastante sobre tudo. Curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Não se esqueça de comentar aqui embaixo pra gente interagir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal do Livro em Livros e ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.